Olá pessoas, estou começando aqui mais um vídeo no canal da EP Channel, esse é o RS Análises e a gente vai falar um pouco hoje sobre alguns números do Bragantino e principalmente sobre a defesa, que tem melhorado nos últimos jogos. Eu vou explicar mais ou menos alguns motivos do que eu acho que o time está melhorando na defesa. O Bragantino jogou no fim de semana, empatou em 0 a 0 com o time do Mirassol. Foi um jogo que o Bragantino até produziu bem, mas não sofreu tanto na defesa, e eu acho que o destaque principal tem que ser para a defesa. Mas antes eu vou passar por alguns números que ajudam a explicar algumas coisas que estão acontecendo com o time até aqui. Em 8 jogos o time já ganhou 4 partidas, empatou 2 e perdeu 2, somou 14 pontos e está ali brigando ali pela liderança do grupo 1, né? O Santos está mal aqui no grupo A. Então o Santos está em último, não sei se o Santos vai acabar passando de fase. O Santos perdeu do São Paulo nesse fim de semana, tá com um cara que vai passar o Bragantino e mais um. A gente ainda não sabe quem vai ser esse outro time, né? O Botafogo tem uma pontuação razoável ali, a Inter de Limeira também, então eu já não sei quem que vai conseguir a arrancada no final ali para classificar, mas acho que o Bragantino vai ser um desses times que vai acabar passando de fase. E nesse momento a gente vê, acho que bem claramente, que o Arthur e o Matheus Fernandes tem se destacado como 2 dos principais jogadores do time, e o terceiro eu acho que é o Luan Patrick. E eu vou explicar bem o porquê eu acho que é o Luan Patrick e o quanto ele fez a defesa do time melhorar, mas primeiro eu vou passar por mais números, que é que o Arthur ele tem a melhor nota do Bragantino no SofaScore junto com o Luan Patrick, os dois têm 7.28. E se a gente for lembrar, é curioso que o Luan Patrick já foi expulso, né? Então isso daí obviamente tirou pontos dele, mas ainda assim ele tem 7.28, o que faz com que ele tenha números muito bons para um zagueiro, ainda mais um zagueiro que já tenha sido expulso no campeonato. Eles no Campeonato Paulista são o 9º e o 10º colocado, aí meio que tanto faz, né? Porque como os dois têm a mesma média, acho que o Arthur fica na frente dele porque o Arthur tem mais jogos. O Arthur é o artilheiro do time até aqui, tem 2 gols, e o Alejandro também, então são os dois com 2 gols, só que o Alejandro tem uma assistência, coisa que o Arthur não tem, então o Alejandro foi quem mais participou de gols até aqui, com 3. Daí você vai descendo para assistências no time tem 2 com 2, que são os 2 laterais, né? O Andrés Hurtado, que tem 2, e o Luan Cândido, que também tem 2. Só que o Luan Cândido tem as 2 no mesmo jogo, né? Então o Luan também nem jogou tanto, mas já tem 2 assistências, e curiosamente as 2 assistências são para os 2 gols do Alejandro, tudo no mesmo jogo ali contra a Ferroviária. O jogador que mais tem passes para finalização no campeonato inteiro é o Arthur. Ele tem média de 3.3 por jogo. Ele tem muito essa habilidade para encontrar espaços e dar passes para finalizações, né? E até por isso acho que é curioso ele ter virado o 10 agora, né? Porque isso é uma coisa que normalmente os 10 fazem, né? Dar um passe para alguém finalizar, ou ter uma criatividade para achar passes-chave. E o Arthur tem feito isso, né? Então agora que ele sai da 7 e vira 10, é curioso ele ter bastante essa estatística e ser o melhor no campeonato nesse quesito até aqui. Outra coisa que ele também é bom é em finalização. Ele tem 2.9 por jogo, é o segundo no campeonato no geral, né? O segundo entre todos os jogadores do Campeonato Paulista. E eu acho que é curioso que o Caixinha, né, conseguiu colocar ele muito dentro do jogo, né? O Arthur virou a principal referência ofensiva do time e ele toca muito na bola, então por isso ele é quem tem mais passe para finalização e mais finalização no time. No campeonato ele é o primeiro em passe e o segundo em finalização, então ele é um cara que está sendo muito acionado e ele é muito bom, né? Então isso acaba fazendo com que ele seja um jogador muito importante para o time e consiga fazer a equipe jogar melhor. Contra o São Paulo, por exemplo, o segundo gol, ele não deu nem assistência e nem fez o gol. Só que a jogada toda, o drible, a aceleração dele ali pelo lado, é toda dele. Então, o gol só sai por causa dele. Então, é importante ter ele participando do jogo, porque ele é um cara que decide o jogo, né? Ele é diferenciado. Então, o Pedro conseguiu acionar muito mais ele dentro do jogo, coisa que ele não vinha fazendo tanto com o Barbieri, mas que o Claudinho fazia quando era o Barbieri, né? O Barbieri conseguiu colocar o Claudinho muito naquele time, e tanto que ele virou artilheiro, melhor jogador do campeonato, mas muito porque o Barbieri conseguiu entender um jeito de colocar ele muito no jogo, e isso foi muito importante naquele período. Mas o Arthur até teve alguns períodos em que ele foi mais centro do jogo, mas nesse último período do Barbieri já não era tanto,
e agora está voltando a ser. Agora vamos pegar os números mais do time, né? Alguns eram os números mais de jogadores. No time, o Bragantino é o terceiro com a melhor nota no SofaScore, né? Ele tem 6.9, só 0,09 a menos do que o Palmeiras, que tem 6.99. E o Bragantino é o quarto em posse de bola, né? Tem 58%, é um time que aumentou isso em relação à temporada passada, mas ainda tem mais passes. Que, por exemplo, o Palmeiras tem mais posse de bola, mas tem menos passes que o Bragantino. O Palmeiras é mais direto, né? O Bragantino é um pouco menos, então o Bragantino é o terceiro em passes, ele tem 365 passes certos em média por jogo. Daí a gente vai chegando em bolas longas, o Bragantino é o terceiro também, tem 27.5. Em chutes é o terceiro, com 16 por jogo. Escanteios é o terceiro, com 7.1 por jogo. Em faltas, aí é um número que eu separei, porque eu acho que isso tem a ver um pouco com a maneira com que o time joga. Que o terceiro em faltas no campeonato tem 15.5. Não só tem 4 expulsos, como é o time que teve mais expulsos no campeonato, como às vezes acaba fazendo muita falta. Não porque é um time violento, mas é um time que acaba precisando fazer falta, porque joga com a defesa muito adiantada. Eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito por causa disso, né? Não é um time violento, mas é um time que acaba sendo exigido que faça faltas. É um time que também, por fazer muitas faltas, já fez 2 pênaltis e já tomou 2 gols de pênalti também. Agora a gente chega na defesa e é o ponto que eu queria falar. Eu vou colocar agora na tela 3 mapas que mostram o posicionamento médio do time em 3 jogos diferentes. Eu vou até aqui mais pro lado para ver se eu consigo colocar os 3 aqui do meu lado. Mas se não, deve cobrir meu rosto todo aqui, também não faz diferença. Mas é para vocês verem onde o time fica e como o time fica muito mais adiantado em relação ao meio de campo do que alguns times ficam, né? E por que ele faz isso? Porque é um time que gosta de jogar compacto e no campo do adversário, para ficar mais perto do gol e criar chances ali. O que faz com que o time fique mais longe do seu próprio gol, só que tem uma distância maior para você defender, porque se a bola tem que atravessar toda essa parte do campo que você está, né? Você está longe do gol, então você tem que defender uma área grande. Então você vai precisar do quê? De jogadores, principalmente zagueiros, atentos para essa bola entrar nas costas e poder salvar. E eu separei um lance que mostra muito o que esses zagueiros precisam fazer, e dá para ver nesses 3 mapas que o jogador mais atrasado é o 30. Quem que é o 30? É o Luan Patrick. E o que o Luan Patrick faz? Ele protege essa defesa mais adiantada. Então, ele nesses 3 jogos, que eu separei que são os 3 últimos, ele faz muito esse movimento de cortar esses passes mais longos, ou de proteger ali. E tem um lance que eu separei, que é esse lance contra o Guarani que você está vendo. Não ficou tão bom porque eu tive que gravar da tela do computador, então não ficou a melhor qualidade, mas eu acho que dá para entender o que ele faz ali, que é se antecipar um passe que vai entrar ali nas costas da defesa e cortar. E por que isso é importante? Porque se o passe entra e o jogador recebe ali de frente para o gol, vira uma chance clara. E o Bragantino tomou gols assim antes, né? A Portuguesa conseguiu criar assim, o São Bernardo conseguiu criar assim, e o Bragantino foi perdendo pontos naqueles jogos e tomando gols. E o Luan Patrick, principalmente, foi um cara que ajudou muito nisso. Por 2 aspectos. Primeiro que ele tem uma boa velocidade de recuperação voltando, né? Ele volta bem para a defesa. E ele também é bom no jogo aéreo, né? Ele tem 1,90 m. Então se a bola entra por cima, ele consegue cortar por cima também. Então é um cara que ajudou muito e melhorou muito a defesa do Bragantino. Não que o Natan, o Realpe, o Kevin sejam ruins, mas ele tem melhor essa característica. Isso ajuda muito o time. Isso faz diferença em times que jogam adiantado. Ele tem sido o cara que tem matado essas jogadas. Você pega o Barcelona, é um time que joga muito adiantado também. Quando jogou na Liga dos Campeões da primeira fase e não tinha o Ronald Araújo, ou Araújo, né? Acabou sofrendo muito, porque ele era o cara que fazia isso, que cortava essas bolas mais longas. E o time não tinha esse jogador, e ali tomou muitos gols e acabou caindo fora na primeira fase da Liga dos Campeões. Agora, com o Ronald Araújo de volta, e ele cortando várias dessas bolas, quem viu o jogo contra o Villarreal ontem viu o quanto ele fez isso, viu como é importante ter um jogador que mata essas jogadas, mesmo que ele seja um zagueiro. E às vezes é um pouco cruel com esse jogador, porque ele não aparece tanto nos melhores momentos, porque se ele corta essas bolas, elas não viram melhores momentos, né? Então, até foi difícil achar esse lance aí
do Luan Patrick, não que ele não faça, mas porque você tem que pegar um jogo inteiro e recortar essa parte, porque ele não vai aparecer nos melhores momentos, porque é uma jogada que ele cortou, né? Uma jogada que não aconteceu. É o melhor momento que não existiu, e por conta disso, acaba sendo lances que não aparecem, mas até por isso foi um pouco mais difícil achar esse lance, mas eu quis mostrar, porque eu acho que é um pouco do como o time evoluiu, né, na defesa, com o Luan Patrick, e o Lucas Cunha também ajuda. Só que o Lucas eu acho que ajuda tanto nessas bolas também de costas, mas também na saída de bola com o pé, errando menos saída, porque o time já tomou gol também errando saída de bola, e esses dois zagueiros, o Luan e o Lucas, têm uma saída de bola melhor, ou menos arriscada, não vou dizer que eles têm passes melhores, mas eles erram menos ali, então o time perde menos a bola ali e cria menos chance para o adversário finalizar. Então acho que esses dois jogadores principalmente, mas obviamente a adaptação do time a esse jogo, né, esse jogo do Caixinha, tem melhorado muito a defesa. Então o time tem que conseguir jogar um pouco melhor. Contra o São Paulo, tem um erro ali na cobertura das costas? Tem, então por isso que toma o gol ali. Por mais que você possa dizer que a bola não entrou ali, de qualquer forma o passe entra ali e você tem que tomar esse cuidado. Mas assim, são coisas que vão acontecer uma ou duas vezes por jogo, depende também de quanto o adversário produz. Você vai acabar errando e vai gerar uma chance para o adversário, mas se você gerar menos ou se gerar chances de menos qualidade, a chance é que você tome menos gol, né? Então isso é algo que o Bragantino tem que fazer e tem conseguido. Agora, para encerrar, um ponto que eu acho que o Bragantino precisa melhorar e que explica um pouco também, às vezes tem um pouco mais de dificuldade para abrir o placar em alguns jogos, que lembrando, eu acho que quase sempre fazer o primeiro gol é mais difícil do que o segundo, porque quando você vai fazer o primeiro gol, principalmente se você é o time que tem mais posse de bola, e esse 58% de posse média do Bragantino indica que o Bragantino normalmente tem mais a posse de bola, só não teve contra alguns jogos que teve um jogador expulso e contra o São Paulo, você vai ter que ter que furar uma defesa adversária para fazer esse primeiro gol. E o Bragantino está sofrendo para fazer esse primeiro gol, mas ele está tendo muitas chances em bolas paradas e não está aproveitando. O melhor jogador de bola parada do Bragantino, na área, né, de cabeça, é o Luan Cândido, só que ele está machucado. Então você tem que aproveitar outros jogadores para fazer essas jogadas. E eu acho que o time ainda não tem tão bem adaptado a essas jogadas, ou alguns jogadores não têm tanta estatura, né? Eu acho que hoje essa dupla de defesa, né, principalmente o Luan Patrick com 1,90 m, pode ser uma arma para isso, né? O Lucas Cunha tem 1,86 m, pode ajudar, né? Também, é uma altura boa também. Mas eu acho que eles precisam entrar um pouco mais nessa situação de bola parada com esse novo técnico, com essas novas movimentações do time, eles chegaram agora. Então acho que isso pode fazer o time evoluir. Quem toma conta de bola parada no time, obviamente, que é toda a comissão técnica, mas o Bellman é um cara que fica mais especialista para isso, então acho que eles têm que ter uma adaptação um pouco melhor para esse jogo, e se eles começarem a ser perigosos assim, começarem a fazer gols assim, eu acho que o time evolui muito, né? O Bragantino na última temporada sofreu muito contra Estudiantes, que tinha essa como a principal arma, né, no ofensiva. E times de boa bola parada normalmente conseguem ir longe. Se o Bragantino tiver uma defesa forte e uma boa bola parada, a defesa já está ficando forte. A bola parada eu ainda não vejo isso acontecendo, mas pode acontecer. Eu acho que o time vai evoluir muito na temporada e vai fortalecer muito. Agora vamos ver se isso acontece, né? Então foi isso o vídeo de hoje, falando sobre um pouco mais de alguns aspectos um pouco diferentes aqui, alguns números. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente deve fazer um giro, semana passada a gente não conseguiu. Acho que essa semana a gente consegue fazer. Tem jogo contra o Água Santa na quarta-feira. Depois vai ter outro jogo só na outra quarta-feira, já quarta-feira de cinzas, fim de semana de carnaval. O Bragantino não joga, o Bragantino volta a jogar na quarta de cinzas, quando enfrenta o melhor time do campeonato, o Palmeiras, ali no Allianz Parque. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo DP Channel. Valeu!